Galerinha do nono ano, nós começamos um módulo novo. Módulo 2, capítulo 3, página 348, Ásia, regionalização e aspectos naturais. A Ásia é o maior continente do mundo, um continente muito diversificado, onde também tem a maior população do mundo. Lembrando que a China, que fica na Ásia, tem 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. É a maior população do mundo. Em segundo lugar, o segundo país mais populoso do mundo também está na Ásia, é a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tá? Vamos falar das diferentes regiões da Ásia. Então a Ásia representa a porção leste da Eurásia, ou seja, a junção da Europa com a Ásia, a grande massa contínua de terra formada pela união dos continentes europeu e asiático. Tem uma superfície territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia apresenta uma extensão territorial que equivale a quase 1/3 das terras emersas do planeta. E que são terras emersas? Terras que estão acima do nível do mar, né? E não são alagadas. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A Ásia tem 44 milhões, só 5 vezes mais. Então, em virtude da sua grande extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais, socioeconômicas distintas, tá? E também os climas são muito diferentes, né? Os biomas, né? As paisagens climatobotânicas, que é a associação do clima com a vegetação, como dizer assim, nós podemos dizer com toda certeza que um clima determina a sua vegetação. Existe uma relação muito próxima entre clima e vegetação. Vou dar um exemplo. Mata Atlântica, uma vegetação de floresta densa. Por quê? Porque chove muito, é um clima muito chuvoso. Deserto do Saara, é um clima muito seco. Portanto, se é um clima muito seco, tem pouquíssima vegetação, tem pouca água. Tá? Falando de regiões da Ásia, o sul da Ásia é uma massa de terra isolada por grandes cadeias montanhosas. Sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China torna a região uma das mais importantes do continente. O Sudeste Asiático engloba a península da Indochina e uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos de grande importância geopolítica, porque aí trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico e entre a Ásia e o resto do mundo. O leste da Ásia, por exemplo, engloba a China, que é outra região, engloba a China, que é o país com maior extensão territorial do continente, a Mongólia, a Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Do ponto de vista geopolítico, a região desperta interesse pela ascensão da China no crescimento econômico, né? E sua influência sobre todo o continente, além da apreensão tirada pela situação instável entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que vive em clima de guerra. Uma é aliada ao comunismo e ao socialismo e a outra aliada ao capitalismo. A Ásia Central e Setentrional, que é outra região da Ásia, setentrional quer dizer Ásia do Norte, engloba uma extensa porção de terra no sentido leste-oeste. A região passou por grandes mudanças ao longo do século XX, desde a Revolução Russa, em 1917, e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando a Rússia virou, junto com outros países, a União Soviética, virou comunista em 1924. Sua dissolução, em 1991, da União Soviética, resultou na emergência de 5 repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia, tanto territorial quanto politicamente. A outra região da Ásia é o Oriente Médio, que se destaca pela importância para estas 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como pelas amplas reservas de petróleo e gás natural. A região apresenta grande complexidade do ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos e atividades de organizações extremistas. Bom, o Oriente Médio é uma região à parte mesmo. O Oriente Médio congrega o quê? A Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a Síria, o Líbano, a Jordânia, a porção do Egito, que fica na Ásia. Lembrando que já essa questão de Enem, o Egito é um país que tem a sua
maior parte do território na África, mas tem um pezinho na Ásia, que é através da Península do Sinai, que liga a África à Ásia. Então, o Egito, ele também a gente pode dizer que ele faz parte tanto da África do Norte quanto do Oriente Médio, porque através da Península do Sinai é a porção, o território do Egito na Ásia, a parte asiática do Egito. Então lá você tem como religião predominante o islamismo, né? Tá? Que foi fundado pelo profeta Muhammad, né? O islamismo, mas como lá tem o Israel, né? O Estado de Israel, que é judeu, que tem conflito com os árabes, lá você tem a cidade de Jerusalém, onde você é o ponto de encontro entre as três grandes religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tá certo? E por isso é palco de conflitos internacionais, os Estados Unidos, que faz pressão, muitas vezes em cima do Iraque, por causa do petróleo, né? Então é uma região muito visada, porque tem grandes reservas petrolíferas, e o dia que acabar o petróleo, aquela região volta a ser o que era, apenas uma terra de beduínos, né? Porque lá só tem praticamente desertos, né? Os Emirados Árabes Unidos, que é um local chique, né? Mais chique que os Estados Unidos, tem hotéis que têm banheiras de ouro, por exemplo, tudo isso graças ao petróleo. E quando o petróleo acabar? Segundo especialistas, nós temos reservas de petróleo por mais 20, 25 anos somente, né? Tanto é que lá eles têm tanto dinheiro, mas como é deserto, tem muito pouca água potável, eles têm que mandar vir de fora a água importada. Ou então, eles dessalinizam a água. Existe um aparelho chamado dessalinizador de água, que funciona por osmose reversa. Pergunte ao professor de biologia o que é osmose reversa, que tiram o sal da água do mar. Mas esse é um processo muito caro. Só mesmo eles que têm dinheiro para isso, tá? Vamos falar agora, falamos dos aspectos físicos, políticos, vamos falar agora dos aspectos naturais da Ásia. A Ásia se liga à Europa por uma grande faixa de terra e a África pelo istmo de Suez, né? Seus limites a leste são com o Oceano Pacífico, ao sul com o Oceano Índico, ao norte com o Oceano Glacial Ártico e a oeste com os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso, os mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, o Canal de Suez e o Mar Vermelho. A Ásia engloba ainda arquipélagos e ilhas oceânicas localizadas, sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Graças à sua grande extensão territorial, a presença de grandes elevações e a outros fatores, o continente apresenta enorme diversidade natural. Então, por exemplo, no Oriente Médio, né, na Península Arábica, o clima quente no verão e ameno o clima quente no verão e ameno no inverno é marcado sobretudo pela aridez atmosférica, ou seja, pela escassez de chuva. Já no Plano do Tibete, que ocupa parte significativa do leste da Ásia, a altitude média é aproximadamente 5.000 metros. Lá está, o Plano do Tibete fica coladinho com a cordilheira ali a cordilheira do Himalaia. O ar rarefeito e o clima, marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes, tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. Bom, nós falaremos